Os filhos do dragão. O rei Aegon I Targaryen desposou suas duas irmãs. Rhaenys e Visenya eram senhoras dos dragões, com cabelos loiro-prateados, olhos violeta e a beleza de verdadeiras Targaryen. À parte isso, as duas rainhas eram tão diferentes entre si quanto duas mulheres podiam ser, exceto em mais um aspecto. Cada uma delas deu ao rei um filho. Aenys veio primeiro. Nascido em 7DC da esposa mais jovem de Aegon, Rhaenys, o menino foi um bebê pequeno e enfermiço. Ele chorava o tempo todo, e dizia-se que tinha membros macilentos, olhos pequenos e lacrimosos, e que os mestres do rei temiam por sua sobrevivência. Ele rejeitava os mamilos de sua ama de leite, e só aceitava os peitos da mãe, e correram boatos de que ele berrou por uma quinzena quando foi desmamado. Tão diferente do rei Aegon ele era que houve até quem se atrevesse a sugerir que sua graça não era o verdadeiro pai do menino, que Aenys era bastardo de um dos muitos belos preferidos da rainha Rhaenys, filho de algum cantor ou saltimbanco ou pantomimeiro, e o príncipe também demorou para crescer. Foi apenas quando recebeu a jovem dragão fêmea Mercúrio, uma filhote nascida naquele ano em Pedra do Dragão, que Aenys Targaryen começou a se desenvolver. O príncipe Aenys tinha 3 anos quando sua mãe e o dragão Meraxes foram mortos em Dorne. O menino ficou inconsolável com a morte dela. Ele parou de comer e até voltou a engatinhar tal como quando tinha 1 ano, como se não soubesse mais andar. Seu pai se angustiava com ele, e a corte fervilhou com boatos de que o rei Aegon talvez se casasse de novo, visto que Rhaenys estava morta e Visenya não tinha filhos e talvez fosse estéril. O rei não tratou com ninguém desses assuntos, então ninguém pode dizer o que ele teria pensado, mas muitos grandes senhores e nobres cavaleiros apareceram na corte com suas filhas donzelas, cada uma mais adorável que a outra. Todas essas especulações cessaram em 11 DC, quando a rainha Visenya anunciou de repente que estava esperando o filho do rei, um menino. Proclamou ela confiante e de fato foi. O príncipe veio ao mundo chorando em 12 DC. Era consenso entre mestres e parteiras que jamais houvera recém-nascido mais robusto que Maegor Targaryen. Seu peso ao nascer era quase o dobro do peso do irmão mais velho. Os meios-irmãos nunca foram próximos. O príncipe Aenys era o primeiro na linha de sucessão, e o rei Aegon o mantinha sempre por perto. Conforme o rei se deslocava de castelo em castelo pelo reino, também ia o príncipe. O príncipe Maegor permanecia com a mãe, sentando-se ao seu lado quando ela oferecia audiências. A rainha Visenya e o rei Aegon passaram muito tempo separados nesses anos. Quando não estava em uma de suas turnês reais, Aegon voltava para Porto Real e o Aegon Forte, enquanto Visenya e o filho continuavam em Pedra do Dragão. Por esse motivo, nobres e plebeus começaram a se referir a Maegor como o príncipe de Pedra do Dragão. A rainha Visenya pôs uma espada na mão do filho quando ele tinha 3 anos. Dizem que a primeira coisa que ele teria feito com a arma foi matar um dos gatos do castelo, embora provavelmente isso tenha sido uma calúnia inventada por seus inimigos muitos anos mais tarde. No entanto, é inegável o fato de que o príncipe logo se dedicou à esgrima. O primeiro mestre de armas que sua mãe escolheu foi Sorgavin Corbray, o cavaleiro mais letal de todos os 7 reinos. O príncipe Aenys passava tanto tempo em companhia do pai que sua instrução nas artes da cavalaria foi fornecida sobretudo pelos cavaleiros da guarda real de Aegon, e às vezes pelo próprio rei. Seus instrutores concordavam que o menino era diligente, e não lhe faltava coragem, mas ele não possuía o tamanho nem a força do pai, e sua habilidade para a luta nunca se mostrava mais do que adequada, até mesmo quando o rei punha fogo negro em suas mãos. Aenys não passaria vergonha em batalha, diziam seus tutores entre si, mas jamais se cantariam canções sobre sua destreza. Os talentos desse príncipe eram outros. Aenys, por acaso, era um excelente cantor, com uma voz doce e forte. Era cortês e encantador, inteligente sem parecer intelectual. Fazia amigos com facilidade, e aparentemente as meninas o adoravam, fossem elas de berço nobre ou não. Aenys também adorava cavalgar. Seu pai lhe deu corcéis, palafrens e bucéfalos, mas sua montaria preferida era sua dragão, Mercúrio. O príncipe Maegor também montava, mas não demonstrava nenhum grande amor por cavalos, cães ou qualquer animal. Quando tinha 8 anos, um palafrém lhe deu um coice no estábulo. Maegor esfaqueou o cavalo, e rasgou metade do rosto do cavalariço que fora correndo ao ouvir os gritos do animal. O príncipe de Pedra do Dragão teve muitos companheiros ao longo dos anos,
mas nenhum amigo verdadeiro. Era um menino agressivo, que se ofendia fácil e perdoava pouco, temível em sua ira. Porém, seu domínio das armas era incomparável. Escudeiro aos 8 anos, aos 12 já conseguia derrubar rapazes 4 ou 5 anos mais velhos nas justas e derrotar experientes homens de armas no pátio do castelo. No 13º dia do seu nome, em 25 DC, sua mãe, a rainha Visênia, concedeu-lhe a própria espada de aço valeriano, irmã sombria, meio ano antes do casamento dele. A tradição dos Targaryen sempre havia sido de casar parente com parente. Considerava-se que o ideal era casar irmão e irmã, caso não fosse possível. Uma menina poderia se casar com um tio, primo ou sobrinho, e um menino com uma prima, tia ou sobrinha. Essa prática remontava à antiga Valíria, onde era comum em muitas das famílias ancestrais, especialmente as que criavam e montavam dragões. O sangue do dragão deve permanecer puro, dizia o adágio. Alguns dos príncipes feiticeiros também se casavam com mais de uma mulher quando desejavam, embora isso fosse menos comum do que casamentos incestuosos. Homens sábios escreveram que em Valíria, antes da destruição, 1000 deuses eram honrados, mas nenhum temido, então poucos se atreviam a se opor a esses costumes. Isso não ocorria em Westeros, onde o poder da fé era inconteste. Os antigos deuses ainda eram adorados no norte, mas no restante do continente existia um único deus de 7 faces, e sua voz na terra era o Alto Septão de Vila Velha. E as doutrinas da fé, transmitidas ao longo dos séculos desde a própria Ândalos, condenavam os costumes matrimoniais valerianos que os Targaryen praticavam. O incesto era renegado como um terrível pecado, fosse entre pai, filha, mãe e filho, ou irmão e irmã, e os frutos dessas uniões eram considerados abominações aos olhos dos deuses e dos homens. Em retrospecto, pode-se ver que o conflito entre a fé e a casa Targaryen era inevitável. De fato, muitos entre os mais devotos esperavam que o Alto Septão se pronunciasse contra Aegon e suas irmãs durante a conquista, e ficaram profundamente contrariados quando o pai dos fiéis decidiu aconselhar Lord Igotovera não se opor ao dragão, e inclusive o abençoou e ungiu em sua segunda coroação. A familiaridade é mãe da aceitação, dizia-se. O Alto Septão que coroara Aegon, o Conquistador, permaneceu como pai dos fiéis até a morte, em 11 DC, quando então o reino já havia se acostumado à noção de um rei com 2 rainhas, que eram tanto esposas quanto irmãs. O rei Aegon sempre tratou de honrar a fé, ratificando seus direitos e privilégios tradicionais, isentando de impostos suas riquezas e propriedades, e afirmando que septões, septãs e outros servos dos 7 que fossem acusados de ilicitude só poderiam ser julgados pelos tribunais da própria fé. O entendimento entre a fé e o trono de ferro permaneceu durante todo o reinado de Aegon e, entre 11 DC e 37 DC, 6 altos septões usaram a coroa de cristal. Sua graça manteve boas relações com todos eles, visitando o septo estrelado a cada ida à Vila Velha. No entanto, a questão do matrimônio incestuoso permanecia, fervilhando feito veneno sob as cortesias. Embora os altos septões do reinado de Aegon jamais tenham se pronunciado contra o casamento do rei com as irmãs, tampouco eles declararam sua legitimidade. Os membros mais humildes da fé e septões locais, irmãs santas, irmãos mendicantes, pobres irmãos ainda acreditavam que era pecado um irmão se deitar com uma irmã, ou um homem ter 2 esposas. No entanto, Aegon, o Conquistador, não havia gerado nenhuma filha, então essas questões não vieram à tona imediatamente. Os filhos do dragão não tinham irmãs para desposar, então cada um deles foi obrigado a buscar uma noiva em outro lugar. O príncipe Aenys foi o primeiro a se casar. Em 22 DC, ele desposou a senhora Alissa, filha donzela do Senhor das Marés, Aetan Velaryon, senhor almirante do rei e mestre dos navios. Ela tinha 15 anos, a mesma idade do príncipe, e era dotada dos mesmos cabelos prateados e olhos violeta, pois os Velaryon eram uma família antiga descendente de Valíria. A mãe do próprio rei Aegon fora uma Velaryon, então se considerou que foi um casamento entre primo e prima, e logo ele se mostrou feliz e frutífero. No ano seguinte, Alissa deu à luz uma filha. O príncipe Aenys a chamou Rhaena, em homenagem à sua mãe. Como o pai, a menina nasceu pequena, mas, ao contrário dele, revelou-se uma criança feliz e saudável, com vívidos olhos lilás e cabelos que reluziam como prata escovada.
Foi escrito que o próprio rei Aegon chorou quando sua neta foi posta pela primeira vez em seus braços, e que desde então ele a mimara. Talvez em parte porque ela lembrava sua rainha perdida, Rhaenys, cuja memória seu nome celebrava. Quando as boas novas do nascimento de Rhaena se espalharam pelo território, o reino comemorou, exceto, talvez, a rainha Visenya. Todos sabiam que o príncipe Aenys era o indubitável herdeiro do trono de ferro, mas então se pôs em questão se o príncipe Maegor continuava sendo o segundo na linha sucessória, ou se ele deveria ser preterido em favor da princesa recém-nascida. A rainha Visenya se propôs a resolver o problema prometendo a bebê Rhaena a Maegor, que acabará de fazer 11 anos. Contudo, Aenys e Alyssa se opuseram à união, e quando a notícia chegou ao septo estrelado, o alto septão enviou um corvo para alertar ao rei que esse casamento não seria encarado com olhos favoráveis pela fé. Sua alta santidade propôs outra noiva para Maegor, sua própria sobrinha, Ceres e Gotover, filha donzela do senhor de Vila Velha, Manfred e Gotover, que não se deve confundir com seu avô de mesmo nome. O rei Aegon, ciente das vantagens que havia em um vínculo mais forte com Vila Velha e sua principal casa, percebeu a sabedoria da escolha e concordou. E foi assim que, em 25 DC, Maegor Targaryen, príncipe de Pedra do Dragão, desposou a senhorita Ceres e Gotover no septo estrelado de Vila Velha, em cerimônia celebrada pelo alto septão em pessoa. Maegor tinha 13 anos, e sua noiva era 10 anos mais velha, mas foi consenso entre os senhores que testemunharam a noite de núpcias que o príncipe era um marido ávido, e o próprio Maegor alardeou que ele havia consumado o casamento uma dúzia de vezes naquela noite. Fiz um filho para a casa Targaryen ontem à noite, proclamou ele ao desjejum. O filho chegou no ano seguinte, mas o menino, chamado Aegon em homenagem ao avô, nasceu da senhora Alyssa e do príncipe Aenys. Mais uma vez, os 7 reinos se rejubilaram. O pequeno príncipe era robusto e forte e tinha um ar de guerreiro, declarou seu avô, o próprio Aegon, o dragão. Enquanto muitos ainda debatiam se a precedência na linha sucessória cabia ao príncipe Maegor ou à sua sobrinha Rhaena, parecia inquestionável que Aegon sucederia ao pai Aenys tal como Aenys sucederia a Aegon. Nos anos seguintes, mais crianças chegaram à casa Targaryen, para a felicidade do rei Aegon, ainda que não necessariamente da rainha Visenya. Em 29 DC, o príncipe Aegon ganhou um irmão quando Alyssa deu ao príncipe Aenys um segundo filho, Viserys. Em 34 DC, ela deu à luz Jaehaerys, seu quarto filho e terceiro menino. Em 36 DC veio mais uma filha, Alysanne. A princesa Rhaena tinha 13 anos quando sua irmã caçula nasceu, mas o grande mestre Clegane observou que a menina amava tanto a bebê que seria de pensar que ela mesma fosse a mãe. A filha mais velha de Aenys e Alyssa era uma criança tímida e sonhadora, que parecia mais à vontade com animais do que com outras crianças. Quando pequena, muitas vezes ela se escondia atrás das saias da mãe, ou se agarrava à perna do pai quando em presença de estranhos, mas adorava alimentar os gatos do castelo e sempre tinha um ou 2 filhotes de cachorro na cama. Embora sua mãe lhe proporcionasse uma série de companheiras adequadas, filhas de senhores grandes e pequenos, Rhaena parecia nunca se afeiçoar a nenhuma, preferindo a companhia de um livro. No entanto, aos 9 anos, Rhaena foi presenteada com um filhote do Fosso de Pedra do Dragão, e a amizade entre ela e a jovem dragão fêmea que batizara de Dreanfire foi instantânea. Com a dragão a seu lado, a princesa aos poucos começou a se libertar da timidez. Aos 12 anos, ela se lançou aos céus pela primeira vez, e desde então, embora continuasse uma menina calada, ninguém se atrevia a chamá-la de retraída. Pouco depois, Rhaena fez sua primeira amizade genuína com alguém, sua prima Larissa Velaryon. Por algum tempo, as duas foram inseparáveis, até que Larissa recebeu o chamado repentino para voltar a Derivamarca, a fim de se casar com o segundo filho da Estrela da Tarde de Tarth. Entretanto, os jovens são resilientes acima de tudo, e logo a princesa encontrou uma nova companheira em Samantha Stokevorth, a filha da mão. Reza a lenda que foi a princesa Rhaena que impôs um ovo de dragão no berço da princesa Alysanne, tal qual fizera com o príncipe Jaehaerys 2 anos antes. Se essas histórias forem verdade, foi desses ovos que vieram os dragões Asa Prata e Vermitor, cujos nomes entrariam com tamanho peso para os anais de anos futuros.
O amor da princesa Rhaena pelos irmãos e a alegria do reino por todo o novo herdeiro Targaryen não eram partilhados pelo príncipe Maegor ou sua mãe, a rainha Visenya, pois cada novo filho gerado por Aenys afastava ainda mais Maegor na linha sucessória, e havia ainda quem afirmasse que ele estava atrás das filhas de Aenys também. E o próprio Maegor continuava sem filhos, pois a senhora Cerys não engravidou nos anos após seu casamento. Contudo, em torneios e nos campos de batalha, as proezas do príncipe Maegor em muito superavam as do irmão. No grande torneio de Correrio em 28 DC, Maegor derrubou 3 cavaleiros da guarda real em justas consecutivas antes de ser derrotado pelo que viria a ser o campeão. No combate corpo a corpo, nenhum homem era páreo para ele. Depois ele foi armado cavaleiro em campo pelo pai, que usou nada menos que a espada Fogo Negro para o ato. Aos 16, Maegor se tornou o cavaleiro mais jovem dos 7 reinos. Houve outros feitos. Em 29 DC, Maegor acompanhou Osmund Strong e Aetan Velaryon aos degraus para capturar o rei pirata Liseno Sargoso Saan e lutou em vários confrontos sangrentos, revelando-se ao mesmo tempo destemido e mortífero. Em 31 DC, ele rastreou e matou nas terras fluviais um notório cavaleiro ladrão conhecido como Gigante do Tridente. Maegor, no entanto, ainda não voava com dragões. Embora nos últimos anos do reinado de Aegon uma dúzia de filhotes tenha nascido entre as chamas de pedra do dragão e sido oferecida ao príncipe, ele recusou todos. Quando sua jovem sobrinha Rhaena, com apenas 12 anos, lançou-se ao céu montada em Dreanfire, o fracasso de Maegor virou assunto em Porto Real. Certa vez na corte, a senhora Alyssa o provocou a respeito disso, indagando em voz alta se meu cunhado tem medo de dragões. A expressão no rosto do príncipe Maegor se obscureceu de fúria pelo deboche, e ele respondeu friamente que só um dragão era digno dele. Os últimos 7 anos do reinado de Aegon, o Conquistador, foram pacíficos. Após as frustrações de sua guerra dornesa, o rei aceitou a independência que Dorne preservava, e no aniversário de 10 anos dos acordos de paz, voou até Lança Solar com Balerion para celebrar um banquete de amizade com Deria Martell, a princesa governante de Dorne. O príncipe Aenys o acompanhou com Mercúrio, Maegor permaneceu em Pedra do Dragão. Aegon unira os 7 reinos com fogo e sangue, mas, após celebrar o 60º dia do seu nome em 33 DC, ele se restringiu aos limites de seus castelos. Metade de cada ano ainda era dedicada a uma turnê real, mas agora eram o príncipe Aenys e sua esposa, a senhora Alyssa, que viajavam de castelo em castelo, enquanto o idoso rei continuava em casa, dividindo seus dias entre Pedra do Dragão e Porto Real. O vilarejo de pescadores onde Aegon havia desembarcado crescerá e se tornará uma vasta e fétida cidade de 100.000 almas. Apenas Vila Velha e Lannisporto eram maiores. No entanto, em muitos sentidos, Porto Real ainda era pouco mais que um acampamento de exército que se inflara até um tamanho grotesco, suja, fedorenta, não planejada, não permanente. E o Aegon Forte, que àquela altura já ocupava metade da colina de Aegon, era o castelo mais feio dos 7 reinos, uma grande confusão de madeira, e barro, e tijolo que havia muito crescerá para além das antigas paliçadas que no passado foram suas únicas paredes. Certamente não era uma residência digna de um grande rei. Em 35 DC, Aegon se mudou, junto com toda a corte, de volta para a Pedra do Dragão, e deu ordens para que o Aegon Forte fosse demolido, e que um novo castelo fosse erigido em seu lugar. Dessa vez, ele decretou que construiria com pedra. Para dirigir o projeto e a construção do novo castelo, foram nomeados Lord Alyn Stokevort, mão do rei. Sorosmund Strong havia morrido no ano anterior, e a rainha Visenya. Circulou na corte um deboche de que o rei Aegon teria encarregado Visenya da construção da Fortaleza Vermelha para que não precisasse tolerar sua presença em Pedra do Dragão. Aegon, o Conquistador, morreu de derrame em Pedra do Dragão no ano 37 depois da conquista. Os netos Aegon e Viserys estavam com ele no momento de sua morte, na sala da mesa pintada. O rei estava mostrando aos dois os detalhes de suas conquistas. O príncipe Maegor, na época residente em Pedra do Dragão, fez o discurso fúnebre enquanto o corpo do pai era depositado sobre uma pira funerária no pátio do castelo. O rei estava vestido com armadura de batalha, e suas mãos, cobertas com sua cota de malha, cruzavam-se sobre o punho de Fogo Negro. Desde os dias da antiga Valíria, sempre fora costume da casa Targaryen queimar seus mortos, em vez de sepultar seus restos na terra.
Vagar contribuiu com as chamas para acender a pira. Fogo Negro queimou junto com o rei, mas Maegor a recuperou depois, com a lâmina mais escura, porém ainda intacta. Nenhuma chama comum é capaz de danificar aço valeriano. O dragão deixou a irmã Visenya, os filhos Aenys e Maegor, e 5 netos. O príncipe Aenys tinha 30 anos quando o pai morreu, e o príncipe Maegor, 25. Aenys estava em sua turnê em Jardim de Cima na ocasião da morte do pai, mas Mercúrio o levou de volta à Pedra do Dragão para o funeral. Depois ele vestiu a coroa de ferro e rubis do pai, e o grande mestre Gavin o proclamou Aenys da casa Targaryen, primeiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos 7 reinos e protetor do território. Os senhores que haviam comparecido em Pedra do Dragão para se despedir do rei se ajoelharam e abaixaram a cabeça. Quando chegou a vez do príncipe Maegor, Aenys o fez se levantar, beijou-lhe o rosto e disse: Irmão, você jamais precisará se ajoelhar para mim de novo. Governaremos este reino juntos, você e eu. Em seguida, o rei presenteou-o irmão com a espada de seu pai, Fogo Negro, dizendo: Você é mais digno de portar esta espada do que eu. Use-a a meu serviço, e ficarei satisfeito. Essa disposição se revelaria extremamente insensata, como acontecimentos posteriores viriam a demonstrar. Como a rainha Visenya já havia presenteado o filho com irmã sombria antes, o príncipe Maegor passou a possuir as 2 espadas ancestrais de aço valeriano da casa Targaryen. Contudo, a partir desse dia, ele brandiria apenas Fogo Negro, enquanto Irmã Sombria permaneceria pendurada nas paredes de seus aposentos em Pedra do Dragão. Após a conclusão dos ritos fúnebres, o novo rei e sua comitiva zarparam para Porto Real, onde o trono de ferro continuava em pé em meio a montanhas de entulho e lama. O antigo Aegon Forte tinha sido demolido, fossos e túneis desfiguravam a colina em que os porões e as fundações da Fortaleza Vermelha estavam sendo cavados, mas o Castelo Novo ainda não havia começado a se erguer. No entanto, milhares de pessoas compareceram para celebrar o rei Aenys quando ele tomou para si o assento de seu pai. Depois, sua graça partiu para Vila Velha a fim de receber a bênção do Alto Septão. Embora pudesse ter feito a viagem em poucos dias com Mercúrio, Aenys preferiu ir por terra, acompanhado por 300 cavaleiros montados. Seus séquitos. A rainha Alissa cavalgou ao seu lado, junto com os 3 filhos mais velhos. A princesa Rhaena tinha 14 anos, uma bela moça que cativava o coração de todo cavaleiro que havia. O príncipe Aegon tinha 11, e o príncipe Viserys, 8. Os irmãos mais novos, Jaehaerys e Alysanne, foram considerados novos demais para uma viagem tão árdua, então permaneceram em Pedra do Dragão. Após sair de Porto Real, a comitiva do rei seguiu rumo sul para Ponta Tempestade, e então para o oeste através da Marca Dorneza até Vila Velha, fazendo paradas em cada castelo no caminho. Decretou-se que a viagem de volta seria via Jardim de Cima, Lannisporto e Correrio.